Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes. Mais uma vez estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para trazermos até você uma mensagem à luz da doutrina espírita. O tema de hoje nós iremos tratar sobre os objetivos dos talentos humanos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o objetivo de Deus ao conceder a todos nós humanos encarnados talentos dos mais variados, como o talento da música, o talento da arte, o talento de profissionais da medicina, talentos diversos que nós temos. Quais são esses objetivos? Jesus nos deixa claro tudo isso e é sobre isso que nós iremos conversar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus nos fala bastante a respeito disso. Esse evangelho, esse capítulo, ele é muito interessante àquele que queira compreender melhor toda essa proposta de Deus com as riquezas, com os talentos que nos são concedidos. Se você quer conhecer um pouco mais, vale a pena uma leitura, um estudo para uma melhor compreensão desse tema. Vamos então, como sempre fazemos, iniciar com a leitura de uma mensagem que nos fala sobre os talentos que Deus nos deu. Essa mensagem ela foi falada por Raul Teixeira no programa Vida e Valores. Programa esse apresentado na Federação Espírita do Paraná. E ela diz assim: impressionante é a quantidade de bênçãos de que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol de nossa própria evolução. Nós poderemos chamar tudo isso de talentos. Jesus Cristo nos trouxe uma parábola que ficou conhecida como a parábola dos talentos. Nessa parábola, o mestre nos fala de um senhor muito rígido, muito exigente, que ao fazer uma viagem deixou com 3 dos seus servidores uma quantidade de moedas. Com o primeiro, deixou uma quantidade grande, com o segundo, uma quantidade menor, e com o terceiro, deixou apenas uma única moeda. Ele queria voltar e saber o que é que seus servidores seriam capazes de fazer com aqueles recursos. O primeiro, sabendo das características do seu senhor, tratou de multiplicar, de aplicar aqueles recursos. O segundo fez a mesma coisa, mas o terceiro, que tinha recebido menos, preocupado com a reação que pudesse ter o seu senhor, caso ele não fizesse o dinheiro progredir, tratou de enterrá-lo, sepultou o talento, o dinheiro. E quando retorna o senhor, a coisa fica muito interessante, porque ele se dirige ao primeiro, que tinha recebido maior quantidade, e vê o quanto ele produzira na sua ausência. O segundo, da mesma forma, também aproveitou, aplicou, multiplicou. E o terceiro, aquele que tinha recebido apenas um talento, preocupado, com medo, sepultou e aniquilou o talento. E para a surpresa de todos, o Senhor tratou de abençoar aqueles 2 que tinham multiplicado os seus recursos, e lamentou aquele que tivesse recebido apenas um, que tinha recebido um só talento e nada fez com esse talento recebido. E é curiosa a fala de Jesus Cristo, pondo na voz do Senhor as suas advertências. Àquele que mais tem, mais se lhe dará. Àquele que nada tem, até o que pensa ter-se-lhe será tirado. A princípio, parece uma medida injusta. Como é que se vai dar mais a quem já tem? Mas a questão é lógica, porque aquele que mais tem foi o que mais produziu.
o que mais e melhor aplicou, o que fez render os recursos do Senhor. E aquele que enterrou a moeda, até a moeda que ele julgava ter, não era dele, era um empréstimo do Senhor. Até o que ele pensava ter lhe seria retirado. Na nossa vida na terra, nós somos dotados de vários talentos. Cada qual de nós nasce no mundo, tem a possibilidade de experimentar talentos variados, oportunidades que nos são concedidas pelo Pai Criador. Nós somos dotados, por exemplo, do talento da inteligência. Quanta coisa podemos realizar com ela. O fato de não termos uma deficiência mental, uma doença cerebral que nos dificulte a atividade mental, que nos dê a capacidade de pensar, de agir, de elaborar, é sem dúvida uma bênção. A bênção da inteligência é um talento que deveremos saber multiplicar, aplicar em prol da vida, em prol do bem, em prol das coisas e das pessoas. Mas temos mais talentos que a vida nos concede. O dinheiro, por exemplo. Aquele que tem a oportunidade de nascer em berço de ouro, ou ainda que não seja um berço de ouro, mas que tenha facilidade financeira, econômica, em quantas coisas pode transformar esse dinheiro? Em escolas, em hospitais, em lares, em oportunidade de estudo, em esportes, em saúde, em bênçãos multiplicadas, sem deixar de usufruir do próprio dinheiro. Encontramos ainda as bênçãos da cultura, aqueles que podem viajar, conhecer lugares, aprender coisas. Tudo isso faz com que sua cultura cresça. Aqueles que têm acesso aos livros, às bibliotecas, aos museus, quanto aprendem e quanto podem fazer com esse aprendizado, socializando a sua cultura. Os que somos portadores de saúde, ora, a nossa saúde é um talento. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter cultura, pode ter inteligência, mas se não for saudável, se não tiver saúde, muito pouco pode fazer com tudo isso que tem. A saúde, então, é desses talentos maravilhosos, majestosos, com o qual e a partir do qual poderemos deixar a vida engalanar-se, a vida crescer e nos tornarmos verdadeiramente indivíduos talentosos, por saber aplicar as riquezas, as bênçãos que o Criador nos concede. No meio de todos esses talentos que nós recebemos do Criador, as oportunidades de vida na terra, com eles, destacamos o talento do poder. Poder em toda a linha. Quem é pai, quem é mãe, tem poder. Quem é político, administrador, tem poder. Quem dirige uma empresa, um condomínio, tem poder. Nos mais variados níveis, o poder estando em nossas mãos, poderemos fazer dele um bom uso ou um mau uso. Logo, aqueles que se valem do poder de que são investidos para tripudiar sobre os outros, para infernizar a vida alheia, para tratar mal, para dominar, para machucar, certamente vão dar conta desse talento. Há talentos que são nossos, coisas que nós já conquistamos como virtudes, como dons que eram, passaram a ser propriedades nossas, como a nossa inteligência e a nossa cultura. Nada obstante, há outros talentos que vão ficar no mundo. O dinheiro, o poder, a riqueza, tudo quanto temos vai ficar no mundo. A única riqueza que levaremos depois da morte física é aquela que Jesus Cristo disse que deveríamos fazer questão de conquistar. Aquela riqueza que o ladrão é incapaz de roubar, que a ferrugem não pode corroer, muito menos a traça pode consumir. E uma riqueza com essas características só pode ser a riqueza da alma. Todas as demais são coisas, são objetos, são valores que ficam no mundo, porque ao mundo pertencem. Desse modo, os nossos talentos devem ser utilizados para o bem da vida. Não foi à toa que o Cristo nos propôs aprendêssemos a fazer amigos com as riquezas do mundo. Quantas vezes somos portadores de riquezas no mundo e de riquezas do mundo e não conseguimos fazer nada por ninguém?
usufruímos. Apenas usufruímos egoisticamente, fechados em copas. Usufruímos, aproveitamos, mas não conseguimos socializar com ninguém uma moeda, uma palavra, uma oportunidade, com quer que seja. É assim, costumamos sair da terra com muitos comprometimentos, porque nós estamos aqui exatamente para saber utilizar os talentos que Deus nos deu. Cada qual tem o seu. Imaginemos a criatura que sabe pintar um quadro a nanquim. Quanta beleza expressa uma tela poderemos desenvolver em nome de nossos talentos. Imaginemos quantas crianças poderiam ter material escolar. Quantas crianças nós poderíamos ajudar com um kit no início das aulas, com uniforme, com a merenda, com recurso para a sua passagem. Nós podemos fazer tanto bom uso quanto mau uso. Imaginemos alguém que cante, que tem uma voz maravilhosa, usando esses recursos para embelezar a vida, para adocicar os ouvidos da humanidade. Mas há um talento notável que muita gente não dá importância. É o talento da crença, da fé religiosa. Muita gente afirma que pode viver no mundo sem religião, que a religião não faz falta alguma. A religião nos faz muita falta. Notamos que muita gente não frequenta a igreja, não vai a templos, não participa de nenhum culto, mas tem o amor pela humanidade. Dedica-se a servir a humanidade. Empresta seu tempo, suas mãos, sua inteligência, seu dinheiro, seu poder em prol de grupos humanos. Dedicam-se aos vegetais, a resguardar os mananciais, a tratar dos animais, das crianças órfãs, dos velhos abandonados, de doentes mentais, psiquiátricos, de doentes com lesões físicas. Essa é a sua religião. Vale lembrar que um dia, depois que Madre Teresa retirou das lixeiras de Calcutá um homem nas bordas da agonia da morte, fê-lo banhado e o colocou numa cama digna, para que ele ali morresse. Ele tomou das mãos e lhe perguntou em lágrimas: "Qual é, senhora, a sua religião?" E ela lhe respondeu, marejada de emoção: "A minha religião é você." "E qual Deus ao qual a senhora serve?" "Meu Deus é você." Logo, transformar a nossa religiosidade em amor ao próximo é algo indizivelmente grandioso, que faz com que aprendamos a valorizar os talentos que Deus nos deu, a dignificar os talentos que vamos levar para depois da morte. Para que vocês possam compreender, parábolas são recursos do qual Jesus se utilizou para transmitir à humanidade algumas das suas mensagens, utilizando-se dos elementos da época, falando das coisas da terra para, na verdade, dizer as coisas do céu. Nessa mensagem, nas parábolas dos talentos, por exemplo, quando ele fala que o Senhor deixou os talentos com seus servidores, esse Senhor, na verdade, é Deus. Os seus servidores somos nós. Então, o que Jesus quer dizer com essa parábola é que Deus deu a cada um dos seres humanos uma determinada quantidade de talentos, para que nós possamos utilizar esse talento, para que nós podamos fazer multiplicar esses talentos, seja eles quais forem, e que esses talentos possam ser colocados em favor da vida. E o que essa mensagem nos chama a atenção, o Evangelho nos esclarece com bastante propriedade, é que não existe o dinheiro ruim, o talento ruim. A questão é, nós sabemos o seguinte: o uso que nós fazemos dele. Então, nessa mensagem, quando Jesus nos fala que deixou uma determinada quantidade de talentos com outros com outro, outra com outro, assim, por que ele não deixou quantidade igual para cada um dos seus servidores? É porque o Senhor sabia exatamente qual era a possibilidade
que cada um dos seus servidores teria para fazer multiplicar. Nossas vidas, como nós já dissemos em outros estudos, em outras mensagens, nós temos a figura da reencarnação. Cada um de nós trazemos nessa vida experiências de vida anterior. Então, quando nós recebemos os recursos que nós recebemos, é porque, de alguma forma, a vida anterior que nós vivemos propiciou condições, propiciou situações para que nós possamos receber esses recursos, seja como uma prova, seja como uma missão. Essa é a vantagem que nós temos em relação aos recursos. E esse terceiro, que na verdade não fez nada com o seu talento, o que a parábola vem nos mostrar é que nós não temos o direito de ficar poupando os nossos talentos. Esse indivíduo, esse servidor, por medo, conforme diz aqui a mensagem, sepultou, aniquilou o talento. Quantas pessoas nessa vida aniquilam os seus talentos? É isso que a mensagem vem nos chamar. E quando ele fala que aquele que mais tem, mais lhe dará, aquele que nada tem, lhe será tirado, é porque Jesus tem o objetivo aqui de transmitir a seguinte mensagem: Deus quer que cada um de nós façamos multiplicar os recursos, os talentos na terra, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. Então não adianta dar muito talento a quem é possuidor de muito medo, de muito receio, porque ele sabe que a princípio essa pessoa nada fará com esse talento. E essa mensagem nos fala sobre os diversos tipos de talento: o talento da inteligência, o talento do dinheiro, o talento da saúde, que é um talento muito importante, o talento do poder, enfim, talentos que nós precisamos saber utilizar. Nós estamos aqui exatamente para saber utilizar os talentos que Deus nos deu, é o que nos fala a mensagem. A pessoa que canta, como é maravilhosa o uso do canto. Então são essas as mensagens que esse texto nos traz, a importância sobre nós sabermos utilizar os nossos talentos. Ouvirmos um momento musical e em seguida nós voltaremos para a segunda parte do nosso programa. Vamos à música. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu,
porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Dando prosseguimento então ao nosso estudo da tarde de hoje, antes de mais nada queremos fazer um convite a você que está aí nos ouvindo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, venha nos visitar. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, bem ali ao lado do Residencial Vila Nova, Residencial do Solo. As nossas reuniões públicas ocorrem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Será um prazer tê-lo conosco para que possamos juntos melhor conhecer e mais estudar a doutrina dos Espíritos. Conforme dissemos na primeira parte, essa parábola dos talentos está contida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. É uma palavra cuja transliteração da palavra hebraica significa dinheiro. E nesse capítulo, no Evangelho, nós temos vários subitens: a salvação dos ricos, o preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mau rico, a própria parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, provas das riquezas e da miséria, desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão das riquezas. Então, como vocês podem perceber, é um estudo bem completo e que nos traz uma lição muito grande sobre a proposta de Deus para os talentos humanos, como, por exemplo, as questões materiais, do dinheiro, o uso do poder. Nesse capítulo que fala sobre a salvação dos ricos, tem um jovem que pergunta a Jesus, pergunta ao mestre o que ele deveria fazer para alcançar o reino de Deus. E Jesus lhe fala que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele responde que já fazia tudo isso, que ele já ajudava o próximo. E aí Jesus fala então com ele. Ele sabia que o jovem era muito rico e fala com ele: vai, vende tudo que é teu, dá ao pobre e terás o reino dos céus, que era o grande objetivo dele, alcançar o reino dos céus. A gente olhando assim à primeira vista, dá a impressão que para alcançar o reino dos céus, obrigatoriamente a pessoa precisa dar o que é seu ao pobre, ela precisa também ficar pobre. Mas não é isso que Jesus quis nos falar. O que ele, na verdade, vem nos alertar é sobre a importância do desapego,
sobre a importância de nós não nos apegarmos a nada que é material. Como nos diz a mensagem que nós acabamos de ler nessa primeira parte, é necessário que nós possamos saber que o que nós precisamos multiplicar nessa vida são os bens que são bens da alma, são bens que a gente vai levar para a espiritualidade. São bens, como nos diz a mensagem, aquele que o ladrão é incapaz de roubar, a ferrugem não pode corroer, muito menos a traça pode consumir. São esses os bens que nós precisamos desenvolver na vida terrena. E quanto a isso, Jesus nos alerta sobre a importância de nós desapegarmos dessas questões materiais. A vida material ainda é muito presente no ser humano e nos leva muitas vezes ao egoísmo, ao orgulho, e que faz com que muitas vezes tenhamos dificuldade. Na parábola do mal rico, é uma parábola que Jesus fala sobre dois indivíduos, Lázaro e Abraão, e que Abraão era um sujeito muito rico e Lázaro vivia uma vida muito pobre, e que muitas vezes Lázaro ficava pedindo a Abraão que lhe desse o que comer, que lhe desse pelo menos a sobra daquilo que ele tinha, e Abraão nada fazia. E os dois morrem, desencarnam e vai para o reino dos céus. Quando chega no reino dos céus, na verdade os papéis se invertem. Lázaro passa a ser o rico e Abraão passa a ser o pobre. E aí Jesus nos mostra através dessa parábola que a medida do céu é diferente da medida da terra. A medida que nós temos no céu é a medida daquela pessoa que fez o bem, aquela pessoa que de alguma forma soube utilizar dos talentos que lhe foi dado para poder desenvolver na vida material. E Abraão chega a um ponto de pedir a Jesus, pedir a Deus que alerte os seus irmãos para essa diferença da vida material, para que eles possam mudar o seu panorama de vida. E Deus então diz a eles assim, que seria impossível, porque se eles não acreditam não acreditarem em Moisés, como vão acreditar na comunicação dos espíritos? E a gente vê que na verdade é isso que ocorre na vida humana. Então esse capítulo particularmente é um capítulo que nos fala sobre questões muito presentes na vida humana, sobre essa necessidade que temos de nos desprendermos. Quando fala de Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu que era um cobrador de impostos, Zaqueu que era tido como uma pessoa mal vista dentro da sociedade, e Jesus vai à casa de Zaqueu para recuperar aquele espírito. Como nos fala nas parábolas das ovelhas perdidas, nenhuma das nossas ovelhas se perderão. Então todos nós temos a oportunidade de olharmos para frente e seguirmos uma nova caminhada. É isso que essa mensagem de Jesus na casa de Zaqueu quer nos mostrar, porque a partir do momento em que Zaqueu teve o contato com o Mestre, ele percebe claramente que estava num caminho equivocado e se propõe a retificar a sua caminhada a partir daquele instante. E isso é possível a todos nós que estamos vivendo a vida terrena. Um subitem muito interessante de nós estudarmos dentro desse capítulo. Todos eles são interessantes, mas um particularmente é o que nos fala sobre o emprego da riqueza. Porque o que nós devemos entender como riqueza? Riqueza são todos os talentos que Deus colocou à nossa disposição.
Aquele, por exemplo, que tem o talento da música, a riqueza dele é colocar a voz dele, é emprestar a voz dele, é dar a voz dele para poder alegrar o mundo. Aquele que tem o talento, por exemplo, da arte, é pintar os quadros, é fazer gravuras bonitas. Aquele que tem o talento, por exemplo, para as ciências médicas, é tornar-se um médico, cuidar da saúde. Enfim, esses são os nossos talentos, todos os recursos que nos são colocados à disposição. E dentro do nosso tema, qual é o objetivo desses talentos? O grande objetivo desse talento é lógico que nós, utilizando o nosso talento, por exemplo, o médico, ele vai ganhar dinheiro, ele vai poder manter-se com os recursos que advir da sua profissão, do seu trabalho, mas fundamentalmente o que Jesus, o que Deus espera de todos nós é que nós possamos, com os nossos talentos, fazer o que nos propõe no Evangelho. Quando nos é perguntado qual é o melhor emprego que se pode dar à riqueza, e aí nos responde os Espíritos: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem aí traçada toda a linha de proceder. O que é o amor ao próximo? O que é o proceder do amor ao próximo? Nada mais é do que a prática da caridade. Todas as vezes que nós ouvimos falar desse amor ao próximo, desse sentimento nobre, para que nós possamos colocar o amor ao próximo em exercício, em atividade, nós precisamos fundamentalmente praticar a caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste na criatura em espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência duradoura, mas a caridade plena de amor, aquela que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. É aquela que faz com que nós possamos doar àqueles que precisam aquilo que nós temos de excesso, é dar um pouco daquilo que nós possuímos, nós que temos alguns recursos, alguns talentos. Mas é preciso que nós saibamos dar, é preciso que nós, ao darmos, façamos com sabedoria. O que é dar com sabedoria? É saber conversar, saber orientar, saber que nós precisamos aliviar, sim, em primeiro lugar. Como diz a coisa assim, é importante dar o peixe ou ensinar a pescar? As duas coisas são importantes. Para que nós possamos ensinar o indivíduo a pescar, é preciso que em primeiro lugar nós o alimentemos, porque ninguém vai aprender nada de barriga vazia. Então são duas atividades que se complementam. Em primeiro lugar, você dá o peixe, ou seja, você alivia. Em segundo lugar, procure ensinar a pescar. Vê se o trabalho, os conselhos, a orientação, ou mesmo aquele carinho, aquele afeto, não serão mais eficazes do que uma esmola. É necessário que nós possamos derramar em todos de nós o socorro material. Sim, ele é importante, mas tão importante quanto isso é nós desenvolvermos o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Se nós não fizermos isso, nós não estaremos utilizando as nossas riquezas de uma forma inteligente. E nós precisamos entender que nossa vida material, ela é muito curta. Se nós vivermos 100 anos, ainda é pouco diante da eternidade. O Espírito é eterno. Então nós temos uma brevidade de vida e muitas vezes ficamos trabalhando desesperadamente em busca de alguma conquista material. Será que é isso que realmente vai nos levar à felicidade? Será que é isso que realmente importa?
Será que é isso que realmente vai nos satisfazer? Ou será que nós estamos somente alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo? Muitas vezes estragando a nossa riqueza maior, que é a riqueza da saúde, como já foi falado aqui na mensagem anterior. Pensemos nisso, pensemos com muito carinho no emprego da riqueza, nós sabermos utilizá-la da melhor forma possível. Nós não temos o direito de fazer, ou melhor, direito até nós temos, de fazer como esse servidor que enterrou o seu talento. Nós podemos fazer, mas pode ter certeza que nós iremos arcar com as consequências desses nossos atos. Você poderá dizer aí, mas eu conheço muito rico que ele tem muito dinheiro, mas pouca coisa faz. Primeiro, nós precisamos analisar o seguinte, será que ele realmente pouca coisa faz? Talvez nós poderíamos entender que ele poderia fazer mais. Por exemplo, aquele industrial que tem as suas indústrias, abre vários postos de trabalho e que através do trabalho digno, do trabalho honesto, oferece oportunidade para várias pessoas. Será que não está aí o grande bem que ele esteja fazendo na sua vida terrena? Você poderia, mas ele poderia ajudar mais a sociedade. Talvez ele poderia ajudar mais, mas se ele já faz através do fornecer emprego, do fornecer trabalho, talvez essa já seja uma grande ajuda. Como nos diz a parte final da mensagem que nós acabamos de ler, muitas vezes o indivíduo não tem religião, mas se ele faz o seu trabalho com amor, com dedicação, com carinho, se ele emprega todos os seus talentos para servir, mesmo que seja através do seu trabalho, de um trabalho remunerado, a sociedade na qual ele está inserido, talvez aí esteja a sua religião, talvez aí esteja o grande bem que ele possa estar fazendo na vida terrena. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos apenas depositário, apenas administradores dos bens que Deus nos colocou na mão, que nós seremos chamados a prestar conta daquilo que nós recebemos da parte de Deus. É isso que nós precisamos fazer com os nossos talentos, ou seja, colocar a serviço da nossa sociedade, a serviço da humanidade, a serviço do mundo em que nós vivemos. Vamos dar uma paradinha aqui para mais um momento musical e em seguida voltamos com a parte final do nosso programa. Jesus está aqui e pediu para dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado enfim deixou de ser e o futuro de vocês hoje nasceu. Olhar pra frente agora é o que há de melhor, harmonizando-se pra esquecer crassos fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços. E aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, hoje unidos em coro musical, exortam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu,
que o passado se apagou e o amor se fez. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouvi e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se fez. Jesus está aqui. Retornamos então para a parte final do nosso programa e, como sempre fazemos, vamos fazer a leitura de mais uma mensagem que tem como tema o talento de todos. E essa mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro chamado Dinheiro e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 6 desse livro. E diz assim: o talento de todos. Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando o talento, a abelha se faz a operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio sulco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os números recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhe dizem respeito. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria a exigência de remuneração. Responde ao Senhor que te serve, por intermédio do trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam parecer pronunciando maldições. Trabalhe e vive. Não admitas que a fortuna do tempo emprestada a todos pela bondade de Deus dissipe em tuas mãos congelada do ideal inoperante. Realmente,
muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falhas e fraquezas de nossas almas, à frente das leis de Deus, mas de todos eles, o maior deles é a preguiça, porque a preguiça é protetora da ignorância e da penúria, e através da penúria e da ignorância poderemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, como nos alerta aqui essa mensagem, o talento é comum a todos, como nós já vimos nos capítulos anteriores. E esses talentos estão aí na natureza, colocados à disposição do homem. Nós precisamos utilizar os nossos talentos para que possamos ser, conforme a proposta de Deus, co-criadores deste universo. Quando Ele nos fala que nós somos deuses. Sim, nós somos deuses porque o homem hoje, ele é sim um criador. Ele, usando a sua criatividade, usando a sua capacidade de inovação, usando a sua capacidade de transformação, transforma muitas coisas na vida terrena. Está aí a tecnologia vindo com avanços maravilhosos para que nós possamos melhorar a nossa sociedade. O que nós precisamos, e é o momento de nós fazermos, é fazer com que o progresso moral possa acompanhar o progresso intelectual, que nós tenhamos a capacidade de fazer com que tenhamos todos os recursos à nossa disposição, sabendo nos utilizar dele. Por isso que a mensagem aqui nos fala que dinheiro e saúde, cultura e inteligência e todos os recursos que rodeiam o homem na terra subordinam-se ao trabalho. É ao trabalho que nós precisamos colocar a fim de que nós possamos produzir, para que nós possamos multiplicar os benefícios que nos dizem respeito. Qual é o trabalho que você precisa realizar? Qual é o benefício que você precisa multiplicar? Basta você perceber o talento que Deus colocou à sua disposição. Conforme ele diz aqui o seguinte: sem trabalho, a fé se resume à adoração. A esperança não passa de flor incapaz e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, que nós amamos ao próximo, se nós não fizermos através do nosso trabalho, se nós não demonstrarmos através do nosso trabalho, se nós não demonstrarmos através das nossas atitudes esse nosso esforço. Por isso que ele nos alerta aqui sobre a questão da preguiça, porque muitas vezes nós acabamos nos deixando levar pela preguiça, pela necessidade de nós curtirmos a vida, como assim é chamado. E nós precisamos saber que nós estamos aqui com um propósito, com uma missão a ser desenvolvida. Podemos então, caros ouvintes, caras ouvintes, assegurar que a pobreza não é criação do todo misericordioso. Ela não é uma criação de Deus. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da ociosidade, do inconformismo, gerando desequilíbrio e penúria. Há talentos distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Basta que nós possamos observar os elementos de trabalho que a vida nos confere, observar que nós estamos vivendo uma vida passageira, que nós não devemos nos esquecer que a única fonte de origem e sustentação da riqueza legítima é o trabalho.
O ouro é o talento que pode ampliar o progresso, mas o apuro da inteligência é recurso e extensão da cultura. Muitas vezes precisamos viver o período da escassez. A escassez é o processo de aquisição das nobres qualidades para quem aprende a servir. Se nós não soubermos servir, se nós não soubermos utilizar os recursos que Deus colocou à nossa disposição, muito possivelmente nós precisaremos passar pela prova, pelo período de escassez, para que nós possamos adquirir as nobres qualidades dos talentos que nós temos. Precisamos derramar ao redor de nós a alegria, pois a alegria é fonte de estímulo, enquanto a dor é uma fonte de tristeza. A dor é uma fonte capaz de se transformar em manancial de umidade. Cada qual de nós recebe uma herança que nós trazemos do nosso pretérito, do nosso passado. As possibilidades de serviço que nos caracterizam, as tendências no mundo, tudo ocorre de acordo com os méritos e as necessidades que apresentemos. Nós estamos vivendo esta vida material junto às pessoas que precisamos, no lugar que precisamos, da forma que precisamos, pois tudo ocorre segundo os planejamentos divinos, que é perfeito. Em razão disso, caros ouvintes, caras ouvintes, é indispensável que nós saibamos aproveitar o tempo que é um recurso finito, que é um recurso escasso, tempo para o qual devemos utilizar todos os dias, para que nós possamos fazer com que os nossos talentos se transformem em créditos que nos foram generosamente emprestados por Deus. Devemos utilizar a compreensão sobre aquelas pessoas que, seja por egoísmo, seja por orgulho, muitas vezes se perdem no caminho da delinquência. Essas pessoas irão arcar com as consequências das suas atitudes. Nós devemos derramar os tesouros que o amor do Pai Celestial nos colocou à nossa disposição, que está presente em nossos corações, para que através das bênçãos de fraternidade, simpatia, bondade e esperança, possamos fazer com que os nossos semelhantes, seja em qualquer grupo social no qual estejamos vivendo, possamos alcançar a felicidade sob as bênçãos da terra e dos céus. A vida precisa ser vivida. A vida precisa ser vivida com maestria. E Jesus, Deus, espera que todos nós possamos saber vivê-la corretamente. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos abençoe. Que você que está aí nos ouvindo possa pensar bastante sobre tudo que nós conversamos, sobre os talentos que Deus deixou à sua disposição, à nossa disposição, pois, conforme vimos aqui, através do nosso trabalho, nós precisamos fazer com que esses talentos se multipliquem em favor do próximo, se multipliquem para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos, fundamentalmente, praticarmos a caridade, pois, como nos afirma a doutrina dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Muito boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe agora e sempre.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes bem meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, segues todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, ouves o que eu vou dizer. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Com Jesus me ensinaste a amar o meu irmão, e que a felicidade só se alcança com perdão. Deus, tu me legaste a vida, paz me deste ao coração. Quando penso estar perdida, tu me estendes tua mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. La 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 la. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo.